Ô pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, hoje eu tô aqui com uma placa de desktop, né? Uma placa de PC Gamer, né? Eu quero conversar com vocês o seguinte: não vai ter muita análise esse vídeo aqui, praticamente quase nenhuma análise, pouquinha coisa. Mas eu acho que é muito interessante eu fazer esse vídeo para alertar as pessoas, né? Alertar vocês que nos acompanham quando você pegar um caso parecido com o nosso. Então, como a gente aproveitou que esse caso entrou, vamos fazer um vídeo. Acho que é interessante, pode ajudar outras pessoas que têm a mesma situação, tá bom? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com uma... Antes do vídeo da sequência, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, ajuda a gente, faz perguntas, a gente vai responder à medida do possível, tá bom? Mas vamos mostrar engajamento, que é assim que o YouTube entende e acaba disseminando esse vídeo aqui, né? Aí pelas redes sociais, né? Pelo próprio YouTube. Essa placa aqui, ó, é uma Asus Prime Z370, tá? É uma placa bacana, né? Aqui, ó. Asus Prime Z370A, né? O que foi a reclamação inicial do cliente? Luciano, é o seguinte, eu estou com um problema. Quando eu vou ligar minha máquina, aqui pessoal, ó, esses LEDs, né? CPU, DRAM, VGA e boot. Então o cliente falou para mim, Luciano, sempre que eu tento ligar minha máquina, o que acontece? A máquina não dá imagem e para aqui, ó, no LED DRAM. No LED DRAM. Bom, então aqui com relação a esses LEDs, quando você aperta o botão Power, depois que foi completado o estado S0, então você vai ter o que? Primeiro vai acender o LED de CPU. Como o controlador de memória está no processador, o controlador de memória entra em ação, reconhece a memória RAM e vai acender o DRAM LED, que é onde estava parando. Se não parasse, depois ia acender o VGA LED e aí a gente ia ter o quê? Ia ter o nosso sinal PLT underline reset, né, que é o Platform Reset, gerando o que? Gerando o LED de boot. E aí é quando você vê a imagem aí, né, do BIOS, o logo, o que seja na sua tela, tá bom? Então segue essa sequência geralmente. Então do nosso cliente estava parando aqui no DRAM LED. Se estava parando no DRAM LED, o que a gente entende? Várias tensões responsáveis para a alimentação da memória RAM, elas estão presentes. Mesmo assim, quando você cai numa situação dessa, é normal você acabar verificando algumas tensões de controle das memórias RAM. Aqui são memórias RAM DDR4, tá? Tem aqui duas, aqui tem uma HyperX Fury, né? E uma outra aqui. Mas assim, é normal a gente verificar algumas tensões. Luciano, que tensões são essas? Quem vai te ajudar nessa hora é o Board View, tá? O Board View. Que aí você vai ter as principais tensões de memória RAM aqui. Quais são essas tensões? A gente tem a tensão VPP DDR na ordem de 2.5 volts, nessa placa que a gente encontra ela aqui, ó. A gente tem a tensão VPP SPD de 3 volts. A gente também tem a tensão VDDQ, que é a principal tensão aqui de alimentação, é que está mais presente, que é de 1.2 volts, como é DDR4, né? Claro que essa tensão ela pode ter mudar se você ativar o XMP lá no BIOS, tá bom? E também tem a tensão VTT DDR, que vai ser o que? Vai ser sempre 50% da tensão VDDQ. Então aqui VDDQ é 1.2
a VTT DDR vai ser 0,6, tá bom? 0,6 volts. Então é normal a gente verificar essas tensões. Como eu falei, você pergunta para mim, Luciano, onde que eu encontro essas tensões? Dá um pulinho no board view, vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês podem ver, aqui eu tenho um board view, né? Dessa placa. A nossa Prime Z370. Então aqui no slot de memória RAM, gente, ó, você pode, eu vou clicar nele aqui, e aqui eu tenho as principais tensões. Ah, Luciano, aonde que eu meço essas tensões se eu precisar medir? Pessoal, como eu falei agora há pouco, quando pisca o LED DRAM e para no LED, ele pisca não, ele acende o DRAM LED e fica, é porque geralmente essas tensões já estarão presentes. Mas a gente que está na área de eletrônica é normal, você quer verificar os sinais mesmo assim, não tem jeito. Então a gente acaba olhando. Vamos lá. Então, por exemplo, VDDQ, que é a principal, ó, elas estão em todos esses pontos, ó. Então você pode encontrar todos os pontos aqui em amarelo, todos esses pontos são as tensões VDDQ de 1.2 volts sem XMP ativado. Tá bom? Então você pode ver em qualquer um desses pontos aqui. A outra tensão, né, ó, que no caso ela é em torno de 2.5 volts, VPP DDR, que você vai encontrar aqui, ó, nessa região, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui a placa, ó aqui, gente, ó, tá? Você vê, né, ela tá mais presente aqui no final do slot, tá? Onde você vai encontrar VPP DDR de 2,5 volts. Tem essa tensão? VPP SPD, vamos lá, VPP SPD. Aqui, pessoal, um pouquinho mais acima, né? VPP SPD, 3 volts, encontrou? Encontrou. A outra, VTT DDR, que vai ser o que? Metade da tensão de alimentação da memória, né? Aqui, ó, VTT DDR, no terminal aqui, ó, 221, gente, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, mais ou menos no meio do slot, tá bom? Aqui, ó, mais VTT DDR, então você vai encontrar 50% da tensão mais VDDQ. Então se mais VDDQ é 1.2, VTT DDR vai ser 0,06, tá bom? E aí, como sempre, você também acaba procurando que os sinais de clock e data, tá bom? Tanto clock e data no multímetro você vai achar 3.3 volts, tá bom? E aí, ó, tá vendo? Eles vão estar aqui, ó. Terminal 285. Ou você pode medir no componente fora também. Basta ver o ponto que está, né, pertence àquela mesma rede. Então, o sinal de data e o sinal de clock. E o nosso sinal de clock aqui no terminal 141. Também de 3.3 volts. Ah, Luciana, eu não consigo medir ali no slot. Mas você vê, ó, tem, né, terminais aqui, ó, resistores, capacitores, que você pode colocar a ponta do multímetro e medir também, sem nenhum problema. Como também aqui, ó, próximo aqui é PCH, ó, né, onde está o mesmo sinal. Então, claro, isso fora do slot em si, no slot vai ser mesmo, mas fora o slot, para cada placa você vai ter que ver o respectivo board view, né? Tá bom? Bom, perfeito. Viu esses sinais, né? Eu estou passando essa parte dos sinais só para aproveitar esse vídeo e mostrar essa questão dos sinais, tá bom? No entanto, como eu falei, como o DRAM LED ele já acende e para ali, ele não avança para o VGA LED. Então alguma coisa está acontecendo. Será que é a memória RAM com problema? Pode ser.
né? Demos uma olhada na memória RAM do nosso cliente e ela estava bem oxidada. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui uma foto. Ó, aqui vocês podem ver o comprometimento que estava, né, no slot não, desculpa, nos terminais das memórias RAM do cliente, ó. Essa foto aqui, tá vendo? Por que isso, gente? O dono dessa placa, ele mora na praia, né? Então você tem o efeito da maresia, tá? Infelizmente é complicado. Luciano, como que eu posso reduzir esse efeito da maresia? Uma coisa que você pode fazer, uma dica, de 3 em 3 meses, se você aplicar um produto que chama CCL, ele ajuda também você a prevenir isso, tá bom? Ajuda bastante. Aqui o nosso cliente, infelizmente, tinha os terminais dos módulos bem comprometidos. Aí eu falei, puxa, é o módulo de memória RAM. Então, eu até coloquei o módulo novo de memória para ver se agora fluía, né, seguia todos os, né, os debug LEDs ali e avançava até da boot. Mas não, mesmo com a memória RAM nova que eu coloquei, barrava no DRAM LED, mesmo com a memória nova. Bom, então o que eu pensei? Talvez esteja um problema onde a mesma oxidação que deu nos terminais da memória RAM, talvez também esteja presente aonde? Dentro do slot, né? Na parte ali nos terminais do slot de memória RAM. Então dei uma olhada com o microscópio e realmente tinha muitos terminais com uma leve oxidação. O que nós fizemos? Eu peguei uma escovinha de aço, pequenininha, com bastante cuidado, eu fui passando ali nos slots para remover essa oxidação. Em paralelo, fui aplicando também álcool isopropílico, escovando bastante, né? Depois deixando o álcool isopropílico e saindo, vira a placa ao contrário, vai passando, né? Para não ficar nenhum resíduo da própria oxidação que você acabou removendo, né? Tá? E depois que a gente fez essa escovação do slot, o que aconteceu? A máquina voltou a funcionar, né? A placa-mãe dele voltou a funcionar, as memórias passaram a ser reconhecidas, e aí sim, aperta o botão Power, acendeu o CPU LED, depois acendeu o DRAM LED, através do controlador de memória que está lá no processador, depois acendeu VGA LED e por fim o boot, né, onde gerou vídeo, tá bom? Então assim, como eu falei, esse vídeo praticamente não teve análise, eu só mostrei ali o board view, mas fica essa dica: se o seu cliente mora perto da praia, fique um pouco mais atento com relação à oxidação, né? Não só nesse caso foi a oxidação na parte dos slots de memória RAM, mas pode ser uma oxidação em outros pontos também. Pode ser o EC muito oxidado, né? O EC às vezes está com muita oxidação. Pode ser às vezes até o terminal do processador é mais difícil se o processador estava sempre conectado, mas se a placa estava guardada sem processador, já você tem que dar uma atenção maior, tá bom? Mas se atente bastante, porque a questão de maresia é um grande problema, um grande inimigo das placas mães, tá? Bom, gente, apaguei aqui a luz para ficar mais fácil, mas só para vocês verem que agora a placa está funcionando, ó, tá? Coloquei só uma VGA aqui, porque esse processador aqui é não tem o vídeo integrado, tá? Então vamos lá, ó. A imagem vai sair aqui para vocês, tá? Ó, vamos lá. Deixa eu tentar dar um close aqui para vocês, ó. Vamos aproximar um pouquinho. Eu vou apertar o botão Power, tá bom? Aqui, ó, já tem o botão Power aqui mesmo, né? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3 e já. Opa, não. Apertei.
Olha lá, CPU LED, DRAM LED, VGA LED, PUT LED. E deu imagem. Aqui, gente, ó. Tá? Opa. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Asus Prime Z370, né, ó. i5 8600K. Tá bom? Então, assim, eu acho, apesar de não ter aqui a análise em si, mas eu acho que essa dica eu acho que é muito importante e pode ajudar muita gente aí. Em outros casos, quando você pega, né, alguma máquina de algum cliente que infelizmente acaba tendo essa questão da maresia aí, que ele tem que ter uma atenção redobrada na placa dele. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado quem acompanhou aqui até o final. Hoje vídeo curtinho, né? A gente costuma colocar vídeo tão longo, mas hoje um vídeo aqui curtinho. Mas eu acho que é importante aí deixar às vezes o pessoal atento com relação aos efeitos aí da maresia nas nossas placas. Tá ok? Abraço, gente, e até o próximo vídeo.